Olá, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu vim trazer umas dúvidas que surgiram depois do podcast, tá no MPDcast. Eu quero trazer até uma hora, colocar isso aqui no canal para vocês. Mas uma das dúvidas mais frequentes que eu notei, assim, depois disso, as pessoas vêm perguntando, a gente tenta responder da melhor forma possível, sobre a diferença entre parentes e família, né? Tem uma diferença entre parentes e família. E a gente confunde às vezes essas coisas e acaba atribulando o nosso casamento, atribulando a vida com os nossos filhos, por conta de não saber separar algumas coisas. Às vezes porque nós precisamos da ajuda de algum parente, algum amigo, alguma coisa assim, para ajudar na criação dos nossos filhos, para ajudar na organização da casa, no nosso dia a dia. A gente acaba dando permissão para alguns parentes se envolverem demais na nossa vida conjugal e acaba que vai dar problema no futuro. Isso é um fato. Porque o que é a diferença de parentes e de família, né? Família é quem tá dentro da tua casa, né? A tua esposa, o teu marido, os teus filhos, até que morem com você, depois também vai virar um parente, né? Hoje a minha família é o meu marido. Os meus filhos têm a família deles, consolidada, linda, maravilhosa. Tenho os meus netos lindos, mas é a família deles. Eu não posso ir lá e me meter de qualquer forma ou dar alguma sugestão de invalidação do que eles estão fazendo ou não. Não é um direito que eu tenho sobre isso, né? Então eu tenho que me colocar no meu lugar de mãe, de sogra e ficar o mais cautelosamente quieta possível, independente da minha opinião, porque é a vida deles. E quando você consegue entender isso, né, da melhor forma possível, se torna tudo mais fácil, porque a gente começa a respeitar a vida deles. Assim como um dia eu saí e eu queria que a minha sogra me respeitasse, né? O Newton queria que a sogra dele respeitasse ele, que no caso é minha mãe. E isso é muito validado quando a gente se permite, né? Eu penso que às vezes isso pode criar barreiras, machucar a família, machucar algum parente querido, mas às vezes é necessário a gente colocar cada ponto no seu lugar para que não venha a acontecer atritos desta forma, porque o teu marido é em primeiro lugar em tudo, né? Os filhos é uma responsabilidade dos dois. Eu sei que tem mães que criam seus filhos sozinha, assim como eu conheço pais maravilhosos que criam seus filhos sozinhos, né? Por serem separados, por serem viúvos, enfim. Então, é uma outra base, né? Mas quando há um casamento, a responsabilidade é sempre dos dois. Mas a tua prioridade é o seu casamento. Um casamento que não tem uma constância, não é sólido, que não tem uma vivência de uma rotina feliz, saudável, vai influenciar nos filhos, vai influenciar na família num todo, né? Então, isso também é muito importante. E até que ponto vale a pena, né? Você colocar a tua vida toda em risco, às vezes, por uma pessoa que tá ali na tua família, na tua grade de parentescos, que tá lhe dando opinião, fazendo às vezes um monte de coisa que nem faz, né? Na casa dela, que nem faz com o marido dela, que é uma pessoa que não tá nem aí para algumas coisas. Tem aqueles seres que têm o hábito de, como eu vou falar, cuidar da vida alheia e às vezes não cuida da própria. E às vezes essa pessoa tá influenciando você, sabe? A gente, quando tá carente, muitas vezes mesmo, a gente se torna muito influenciável e muitas vezes também vai deixar
com que mexam, né, na sua família, na sua constância, no seu convívio com seu marido e seu relacionamento, por conta de uma coisa que a outra pessoa que não sabe do que está acontecendo muitas vezes ali dentro, muitas vezes essa pessoa não tem noção nem do que está falando, né? E ela começa a dar palpites, falar sobre coisas que não sabe do que está falando, que não entende. E de repente, às vezes, você não... hoje eu acordei sensível, eu acordei carente, eu preciso conversar com alguém, eu preciso da opinião de alguém, eu preciso de um up, eu preciso melhorar. E a mulher, quando precisa melhorar, ela precisa falar, ela precisa desabafar, ela precisa desse feedback positivo de algumas pessoas. E você vai então lá buscar o que eu acabei de dizer, um feedback positivo. E você vai lá e a pessoa fala, mas eu acho que ele isso, eu acho que ele aquilo, eu acho que ele aquele outro. Então, coisas que às vezes, naquele momento de frustração, você tá achando que é um probleminha, pode se tornar um problemão, porque você colocou isso para uma pessoa de forma errada ou da maneira errada, ou no momento que você tava tão sensível a ponto de colocar a sua vida, expor a sua vida conjugal, que é entre você, ele, Deus e somente, entende? Desde que não seja uma ajuda profissional, é você, ele e Deus. E ponto, converse com Deus. Eu até costumo me gravar falando quando eu estou bem chateada, e outro dia eu vejo como estava o meu semblante, como muda, né? Às vezes você pode fazer um áudio, falar e depois escutar o que você falou, o que você sentiu, e ver que num outro momento você vai estar com uma energia totalmente diferente. Escrever, nossa, eu tenho aqui atrás de vocês, que aqui é o meu closet, eu gravo tudo aqui, meu escritório, e eu tenho bastante papéis colados sobre a lei da atração, sobre como eu quero que seja a minha vida, sobre como eu quero que seja o meu amanhã, sobre o quanto eu quero mudar, mexer na ferida, muda muita coisa, mexe com muita coisa. Então, é complicado, mas vale a pena pensar que você tá dando para essa pessoa armas para daqui a uns dias você tá ótima, tá bem com o seu marido, tá bem com a sua família, tá tudo certo, e a pessoa vem te dar uma opinião e tu vai ficar chateada. Você vai ficar chateada, pô, você tá se metendo, tá falando ali uma coisa que ela nem sabe, mas aquele dia lá que você não tava bem, você deu uma deixa, você abriu espaço, você deixou com que ela se envolvesse na sua vida, e agora a pessoa lá que às vezes era para te colocar naquele dia para cima, te colocou para baixo, ela se envolveu na tua vida particular, a vida tua e do teu parceiro, né? E por que eu tô falando isso? Porque na maioria das vezes quem vai te dar um conselho absurdo é um parente. Esse parente muitas vezes gostaria de estar no lugar que você está hoje, muitas vezes gostaria de ter alguma coisa, sabe? Rosa, inveja não é sobre inveja, é sobre você às vezes ser tão autêntica, dar conta das coisas, fazer as tuas coisas direitinho, e na hora de 1 minuto de fragilidade, você entregar tudo por conta de uma ansiedade, de não estar equilibrada emocionalmente, né? E isso tudo vai ficando uma coisa bem complicada. Então, para pensarmos sobre isso, né? Que a nossa família é que tá dentro da nossa casa, quem convive com a gente todo dia, quem tá com a gente ali, né? E os nossos parentes são pessoas que a gente ama tanto quanto, né? Mas é um amor diferente, como eu sempre explico. E temos que parar de deixar com que as pessoas se envolvam tanto, tão gravemente, porque é muito grave, porque lá no fim a bomba vai estourar. E quando a bomba estourar, e quando tudo isso estourar, quando tudo isso começar a desandar, quem é essa pessoa, ou parente, ou amigo, ou seja lá quem for, que tá te dando conselhos, às vezes errôneos, né? Que vai ficar segurando a tua barra quando você estiver sozinha, quando você estiver
desprotegida de alguma forma, porque o teu parceiro não tá mais ali. Então, vamos pensar, né? Começar a refletir, talvez, de como dá para dividir isso e nessa introspecção, vamos dizer, né? A gente vai se colocando no lugar do nosso parceiro, às vezes de abrir alguma coisa que para ele é tão íntimo, né? E na hora da fragilidade a gente coloca isso para alguém que às vezes não precisava escutar, não deveria escutar, que é pior, né? E tentar se equilibrar, se conhecer, entrar lá no seu interior e ver o que está de errado nisso, como é que está gerando essa confusão, quem você coloca dentro da sua casa, quem que você coloca dentro da sua vida, quem que você coloca no seu relacionamento, quem você permite entrar no seu relacionamento, quem você dá autorização e depois aquilo fica validado na cabeça da pessoa e não tem muito o que fazer, né? Porque às vezes você pode perder uma amizade, embora eu pense muito seriamente, vamos dizer, que um verdadeiro amigo, ele te entende, ele sabe quando você precisa de espaço e que te ama de verdade, vai te amar do jeito que você é e vai entender quando você precisa do seu espaço, quando você precisa se colocar de uma maneira diferente e mudar a sua postura de alguma forma. Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa, porque eu não tenho esse dito problema na minha família. Tento agir da maneira mais fiel e próxima e maravilhosa com os meus filhos, com as minhas noras, genros e parentes afins. Mas, gente, às vezes pode parecer até que eu sou uma pessoa que não dou toda a atenção que os meus parentes ali, minha família, meus filhos, né, precisam, mas eu hoje julgo que eu tenho que dar espaço para eles. E dar espaço não é ficar todo dia ligando, o tempo todo perguntando, né? Eu tive que parar o vídeo aqui e vou dar uma continuidade porque eu esqueci de desligar as redes sociais e veio uma ligação. Então, tá validando isso, né? Tá o tempo todo perguntando como eles estão, como as coisas estão, como, sabe? Não é que eu não tenho interesse, mas eu tenho que entender que hoje eles têm a vida deles, né? E eu sei que quando eles precisam de mim, eles também sabem que eu estou aqui para isso, que a mãe vai estar sempre pronta para eles, e é assim que tem que ser. E é assim que nós temos que nos colocar diante dessas pessoas. E eu espero que tenha esclarecido alguma coisa e que vocês reflitam um pouco sobre isso, porque é bem importante, né? Que nós tenhamos esse discernimento de entender quem pode e quem não pode entrar no nosso relacionamento. Valeu, gente? Então, curtam aqui, ajudem a engajar, compartilhem para quem vocês acham que precisa desse conteúdo. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Beijo grande.